Pensamento Gonzalo. Pensamento Gonzalo é o nome dado à contribuição do Partido Comunista Peruano ao marxismo, sob a presidência de Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Presidente Gonzalo é a denominação dada a Guzmán enquanto líder do PCP. Guzmán, originário de Arequipa, participou de um partido obreirista nos anos 50, lendo mais Stalin que Lenin. Na cidade de Ayacucho, onde tornou-se professor universitário de filosofia, entrou no Partido Comunista Peruano, por volta dos anos 1960, quando participou do debate sobre o Stalin, tomando partido da linha chinesa e tendo ido à China, onde esteve ao tempo da Revolução Cultural. De volta ao Peru, entrou na clandestinidade por volta de 1973, abandonando a posição na universidade. Aprendeu Quechua, língua dos índios, e muitos dos estudantes em Ayacucho casaram-se com mulheres de origem indígena, estabelecendo assim verdadeiros laços com os camponeses. Após a saída dos militares do poder, em 1980, finalmente lançaram a Guerra Popular. Sua primeira ação armada foi contra uma zona eleitoral. O exército, muito enfraquecido pela ditadura militar, não podia retornar imediatamente para castigá-los, o que lhes deu considerável vantagem. Guzmán, filho ilegítimo de um comerciante, teve apoio do pai e foi aceito pela madrasta. Estudou em colégios bons e destacou-se, tornando-se professor de filosofia. Após formado em filosofia com uma tese sobre o tempo e o espaço em Kant, fez também uma pós-graduação sobre o Estado Democrático Burguês. Guzmán teorizou que a Revolução Peruana significaria um novo ciclo de revoluções mundiais, agora encabeçadas pelo marxismo-leninismo-maoísmo. Stalin é considerado por ele um marxista-leninista e o pensamento Gonzalo, uma aplicação do maoísmo ao contexto específico do Peru. A tese de Khrushchev sobre o culto da personalidade é denunciada por ele como revisionista, ou seja, não leninista nos seguintes termos. Aqui temos que recordar a tese de Lenin sobre o problema da relação massas-classes-partidos-chefes. Consideramos que a revolução, o partido, a classe em geral geram chefes, ou geram um grupo de chefes, em toda a revolução tem sido assim. Se pensamos, por exemplo, na Revolução de Outubro, temos Lenin, Stalin, Sverdlov e uns outros homens mais, um pequeno grupo. O mesmo na Revolução Chinesa, também temos um pequeno grupo de chefes, o presidente Mao Tse-tung e os camaradas Kang Seng, Jiang Xing, Chan Chung Shao, entre outros. Toda revolução é assim, então isso também se dá na nossa. Não poderíamos ser exceção, ainda que toda regra tenha exceção. Aí se trata do cumprimento de leis. Todo processo tem chefes, mas tem um chefe que sobressai dentre os demais, segundo as condições, porque não podemos ver todos os chefes com igual dimensão. Marx é Marx, Lenin é Lenin, o presidente Mao é o presidente Mao, e cada um é irrepetível e ninguém é igual a eles. Guzmán, 1988. Assim, a posição de Guzmán a respeito de Stalin está de acordo com a posição de Mao, que por sua vez é, em parte, confirmada pelas pesquisas do professor Grover Fuhr, de Molecular State University. Khrushchev mentiu em seu famoso relatório. Khrushchev levantou o problema do culto da personalidade para combater o camarada Stalin, mas esse foi um pretexto, como todos sabemos, para no fundo combater a ditadura do proletariado. Hoje mesmo Gorbachev volta a falar no culto da personalidade, como também o fazem os revisionistas chineses Liu Shaoqi e Deng Xiaoping. Essa é em consequência uma tese revisionista que aponta em essência contra a ditadura do proletariado e contra as lideranças e chefes do processo revolucionário, em geral, para decapitá-lo. Em nosso caso, o que há de concreto, para decapitar a guerra popular, nós não teremos ditadura do proletariado e sim um novo poder que se desenvolverá segundo as normas da nova democracia, ou seja, de ditadura conjunta de operários, camponeses e progressistas. O que em nosso caso apontamos, o que se trata é decapitar. Bem sabe a reação e seus seguidores porque o fazem, porque não é fácil gerar chefes e lideranças. E uma guerra popular, assim que se desenvolva no país,
Precisa de chefes e de liderança, de alguém que a represente e que encabece de um grupo capaz de comandá-la indubitavelmente. Em síntese, o culto da personalidade é uma sinistra tese revisionista, que não tem nada a ver com nossa concepção sobre chefes que se liga ao leninismo. Guzmán, 1988. Assim sendo, o pensamento Gonzalo pode ser resumido como uma aplicação teórica e prática do pensamento de Marx, Lenin, Stalin e Mao. O movimento é gerado a partir do movimento estudantil, transferindo quadros para o campo para que, a partir da guerrilha no campo, cercar as cidades. Para Guzmán, é preciso revolucionar o Estado, não preocupar-se em criar quadros para o velho Estado, que une três entidades doentes: latifúndio, um setor empresarial que se vale do Estado como alavanca para lucrar, e o capital internacional. Para Guzmán, não adiantam leis agrárias, nada será dado aos camponeses, a terra terá que ser tomada pela mão armada. Para tanto, Guzmán e o PCP organizaram uma escola militar a partir de 1980, militarizando o próprio partido e organizando, a partir dele, um exército popular, disseminando-se pelo país a partir dos núcleos em Ayacucho e agindo até mesmo nos caóticos presídios peruanos, onde as células continuavam a se organizar e os militantes lutavam e estudavam, mesmo estando presos. Isso originou ataques às prisões e massacres de presos em rebeliões como em 1986. O grande mérito de Guzmán e do PCP foi o de provar a universalidade do maoísmo, aplicando e desenvolvendo uma guerra popular num período de forte descenso da esquerda revolucionária em todo o mundo, 1980-92. O PCP tinha atingido, nos anos 80, hegemonia no campo, nas universidades e nas favelas de Lima, muito mais do que o MRTA, de linha cubana. Abimael Guzmán frisa que não tem sentido fazer, como na Nicarágua, uma frente dizendo que são todos marxistas. Isso, no entender dele, é estar ligado ao social-imperialismo soviético. É preciso um partido comunista para poder realizar, junto com a frente e o exército guerrilheiro, a revolução de nova democracia. A média e a pequena burguesia, no seu entender, precisam ser diferenciadas da burguesia burocrática, que ele não aceita como monopolista. Ele as aceita, desde que depois da Revolução. O movimento encabeçado por Guzmán foi esmagado em 1992, com sua prisão em Lima, além da prisão de todo o Comitê Central. Hoje há remanescentes em luta armada na região de Ayacucho e há também o Movadef, movimento pacifista que tenta participar de eleições, mas no Peru existem leis muito duras que colocam na ilegalidade o pensamento Gonzalo.